Fatores como o frio, o tempo seco e a ausência de chuvas na região acabam sendo propícios para a ocorrência de queimadas. Por conta disso, o inverno é comprovadamente um período de trabalho dobrado para agentes florestais e bombeiros, obrigados a enfrentar as chamas que se propagam rapidamente pelas florestas da cidade. Essas ocorrências são provocadas, na maioria dos casos, pelas mãos dos homens, que, seja por imperícia ou imprudência, realizam queima de lixo em determinados locais e acabam perdendo o controle da situação. Há ainda a negligência, onde a condenada prática de soltar balões ainda deixa rastros de destruição. Acostumado com a rotina desse tipo de incêndio, o tenente Fábio Pimentel, oficial do 16º Grupamento de Bombeiros Militares de Teresópolis, traz um panorama local. Inicialmente eu gostaria de dizer que nós temos estatísticas altas, né? Então, nessa época agora da estiagem, nós temos uma média de 3 eventos por dia, mais ou menos. As causas dos eventos, assim, a gente tem duas coisas. Na maioria das vezes é um acidente, é alguém que não tem a intenção de propagar o fogo, que faz um acero mal feito, que ateia fogo em um lixo de folhas e tal, e não se preocupa com a condição do vento, porque não é só o acero que você tem que fazer ali em volta, você tem que se preocupar com um vento que leva fuligem para uma outra área seca. Então, estatisticamente, são incêndios de causa acidental. E existe uma outra, né, que de acordo com denúncias, são criminosos. De uma forma ou de outra, nós orientamos duas coisas. Os que forem criminosos, nós orientamos que denunciem, porque isso não somente isso é algo que causa prejuízo, como é um crime. É crime ambiental que é sujeito a multa. Então, denunciem para a Secretaria de Meio Ambiente. E com relação aos que são acidentais, a nossa orientação é: não queime folha, não queime lixo, jamais faça isso. Você não pode prever o que o vento faz quando ele pega uma centelha e leva para um lugar seco. No ano passado, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de queimadas aumentou 27,5% em todo o país, sendo registrados mais de 235 mil ocorrências. Os incêndios florestais detectados pelos satélites predominaram exatamente no período menos chuvoso, entre agosto e dezembro. Outra prática abominável de soltar balões também é criminosa, como alerta o oficial bombeiro. Essa é uma prática lá dos anos 80 até dos anos 90 que foi absolutamente extirpada, é crime, porque é uma outra coisa que você não tem como dimensionar as consequências de um balão que cai numa área de reserva. E inclusive eu gostaria de deixar claro aqui que já existem muitos estudos com relação às consequências de fogo em vegetação. Há ligações fortes de áreas que se queimam em determinada época do ano com desmoronamentos na época do verão, porque há o empobrecimento do solo, a falta de percolação de água no solo e tem escorregamento de massa. Então, quem não se preocupa hoje com as queimadas, da mesma forma, se despreocupa com os deslizamentos, porque isso tudo empobrece o solo e causa os desabamentos na época das enxurradas. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010, determina a proibição da queima a céu aberto de resíduos sólidos ou de forma não licenciada. Essa situação se agrava caso o fogo se propague pela vegetação. De acordo com a Lei 9605, provocar incêndio em mata ou floresta acarreta pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa que varia de R$ 500 a R$ 500 mil. Se o crime for considerado culposo, a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Em Teresópolis, denúncias de queimadas ou limpeza de quintal com fogo podem ser passadas pelo Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou para as secretarias de Meio Ambiente 2742-7763 e Defesa Civil pelo telefone 199.